3 vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado. 6 horas mais 36 minutos, de volta com os donos da bola da Rádio Bandeirantes. Nesta data FIFA, os times se preparando para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas Marcelo Paz, boa noite para você, presidente. Fortaleza vai disputar um mini campeonato paulista, né? Dia 14 tem o Corinthians no Castelão, depois pega o São Paulo no Morumbi e aí pega o Corinthians de novo na Sul-Americana, presidente. Como é que vai? Boa noite. Boa noite a todos os donos da bola. Satisfação estar falando com vocês aqui novamente, falar para todo o público aí do estado de São Paulo. É uma dificuldade grande, né? Enfrentar esses dois gigantes aí. Foram semifinalistas de Copa do Brasil. O Corinthians agora também nesse duelo com a gente na Sul-Americana. É muito difícil encarar sempre os jogos contra os times paulistas, um nível de dificuldade altíssimo, pela grandeza dos clubes, pelo tamanho do investimento, pela organização, pela qualidade dos seus atletas. Então que a gente possa se sair bem, né? Possa ter êxito aí nessa caminhada, apesar da grande dificuldade. E, presidente, como está sendo esse período, né, de data FIFA, onde os clubes, né, deram folga para os jogadores em alguns dias nesse início de semana, né, para todo mundo poder ver a família? Como é que foi a programação do time do Fortaleza para que todo mundo pudesse, né, aproveitar esse período de data FIFA para descansar antes de retornar ao batente? Nós jogamos no domingo contra o Fluminense no Rio, em Volta Redonda, né? E após o jogo, os atletas já estavam liberados para terem uma folga de 3 dias. Muitos já ficaram lá no Rio mesmo, outros foram para São Paulo. Os argentinos, alguns desceram para a Argentina. E a gente deu folga e retoma as atividades amanhã, reapresentação às 17 horas. Então, a segunda, a terça, a quarta e boa parte da quinta de folga, retomamos os trabalhos amanhã na quinta-feira, já focando aí no compromisso contra o Corinthians na semana que vem pelo Campeonato Brasileiro. Coincidiu aí num curto período, a gente enfrentar o Corinthians tanto pelo Campeonato Brasileiro como pela Sul-Americana. Então foi essa folga que nós demos e já retomamos amanhã a rotina de treinamentos. Boa. Importante, né, presidente? O pessoal também poder ver a família, dar uma descansada e voltar com as energias recarregadas desta data FIFA. E como o presidente Marcelo Paz bem falou, meu caro Pedro Ramiro, jogo dia 14 contra o Corinthians, será o adversário também do Leão do Pici na Sul-Americana. Você, como nosso setorista do Timão aqui na Rádio Bandeirantes, faça as honras da casa e já mande a sua pergunta para o presidente Marcelo Paz do Fortaleza. Ô presidente, prazer falar contigo novamente. Aliás, parabéns pro senhor e para toda a equipe do Fortaleza, que inclusive tem uma grande possibilidade de avançar de fase, é uma grande final da Copa Sul-Americana, e também pela transparência que a gente sempre fala em números. Vocês sempre divulgam números, vocês sempre mostram tudo que envolve o time do Fortaleza, e é muito interessante. E ainda até nessa linha de transparência, ô presidente, pensando nesse jogo contra o Corinthians, eu sei que eu imagino que o foco total esteja nessa partida, porque o Fortaleza pode chegar a uma final de Copa Sul-Americana e ia ser um feito grandioso, ainda mais para sua gestão. Imagina só ficar marcado com relação a isso. Como que está a preparação da equipe e também da gestão do Marcelo Paz para uma possibilidade de final de Copa Sul-Americana? E mais, presidente, no ano passado o Corinthians chegou a fazer alguma parceria com o Flamengo na final da Copa do Brasil, pensando na possibilidade de expansão de torcedores nos estádios. Há algum tipo de parceria com relação a isso, ou outro tipo de parceria sendo dialogado com a equipe do Corinthians, ou nada disso, presidente? Olá, Pedro, obrigado por suas palavras. Para a gente, sem dúvida, é um contexto histórico, né? Disputar uma semifinal de Sul-Americana contra um gigante que é o Corinthians, que nós temos o máximo respeito pela história do clube, pela direção, pelos jogadores, comissão técnica e a torcida, que é sensacional, enorme, né? É um confronto dificílimo e que a gente sabe que para a gente é muito importante. Vamos encarar aí com muito foco, com uma preparação realmente da melhor possível, sem esquecer que entre os confrontos tem jogos do Campeonato Brasileiro que também são muito importantes, inclusive contra o próprio Corinthians, né? A gente não pode deixar de lado o brasileiro, que a Série A é a base de sustentação de todas as competições, é o que garante a receita
no mais alto nível, que garante vagas em competições internacionais. Então a gente tem que saber conciliar aí os dois momentos, da Série A e da Sul-Americana, sabendo, lógico, que os jogos da Sul-Americana podem valer muito, né? Sobretudo do ponto de vista histórico. Então vamos encarar com muita seriedade, com muito preparo, com um detalhe para poder ter o melhor êxito possível. E quanto à questão de torcida, assim, eu tenho um diálogo muito bom com o presidente do Ilho, e a gente está aberto a qualquer diálogo, a achar aí um caminho que possa atender às expectativas das duas torcidas. É um contexto bem diferente de Flamengo e Corinthians, né? Porque, primeiro, existe uma proximidade geográfica entre Flamengo e Corinthians, então o deslocamento de torcedores do Rio para assistir um jogo em São Paulo e vice-versa é muito mais fácil. Além de, certamente, tem muito mais torcedores do Flamengo em São Paulo e do Corinthians no Rio do que do Fortaleza em São Paulo, né? Então, eu não sei se vai ter uma necessidade de expansão dessa quantidade de torcedores, né, no jogo em Itaquera ou no jogo em Fortaleza. Mas se houver essa necessidade, a gente vai conversar, vai ouvir, vai bater um papo, porque a relação entre as duas presidências, as duas diretorias, sempre foi muito harmoniosa. O Duílio é um gentleman e a gente está aqui de porta aberta se houver essa necessidade, mas volto a dizer, é um confronto com características de torcida bem diferente do que o exemplo que você citou, e muito bem citou, né, da final da Copa do Brasil do ano passado. Esse confronto tem características diferentes, principalmente pela questão geográfica, pela distância de deslocamento das torcidas. Estamos ao vivo nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes com o presidente Marcelo Paz, do time do Fortaleza, Paulo do Vale. Você que... Presidente, tá duro, hein? Um é o setorista do Corinthians, agora é o setorista do São Paulo, que vai te fazer pergunta logo na sequência, né? Pega o Corinthians dia 14, São Paulo dia 20, então mais um que vai te perguntar... Arrancar um segredo. Tentar arrancar um segredo do presidente. Fala aí, PDV. Não, jamais. Um abraço pro presidente Marcelo. Na verdade, eu quero continuar um pouco nesse assunto de logística e pular uma etapa que é essa semifinal, e já num mundo aqui que eu criei, colocar o Fortaleza na final da Sul-Americana, com todo respeito ao Corinthians. Que é o favorito. O Fortaleza, ele é o favorito pela questão... eu sei que o presidente quer passar longe de rótulo de favorito, essas coisas, porque isso não entra em campo e não ganha jogo. Mas o Fortaleza hoje tem um futebol mais interessante do que o Corinthians e vem colhendo frutos por conta disso. Mas o Corinthians tem todo o peso também de ser, né? O Corinthians, enfim. Mas... a torcida do Fortaleza, presidente, vem dando show pro continente americano ver, com os mosaicos, né, nos jogos da Sul-Americana, que acaba chamando muito atenção. E aí, com certeza, isso vai se repetir no duelo contra o Corinthians na semifinal, acho que vai ser até mais bonito. Eu tô pulando essa etapa, já colocando o Fortaleza na final, presidente, para te fazer a seguinte pergunta. É óbvio que é algo que foge do controle do senhor e de todo mundo aí, mas essa logística que a Conmebol inventou nos últimos anos de final única, né, não vem dando tanto resultado assim e tem afastado o torcedor do dia a dia, o cara que vai lá todo jogo, o cara que faz o mosaico. É óbvio que se o Fortaleza chegar à final da Sul-Americana, teremos uma torcida importante indo apoiar no Uruguai. E óbvio que também acho que vocês vão tentar criar mecanismos de facilitar a vida do torcedor. Mas eu acho que tira um pouco desse brilho, presidente. Ano passado eu fui cobrir o São Paulo na final da Sul-Americana contra o Del Valle. A torcida do Del Valle é uma torcida muito pequena. O Del Valle é um clube emergente ainda do futebol do Equador. O Fortaleza, diferente do Del Valle, é um clube também emergente, mas que tem uma torcida de peso, uma torcida de massa. E mesmo com a torcida do São Paulo se deslocando até lá, me pareceu muito um clima de interclasses em algum momento do jogo ali. Não parecia um estádio que pulsa como pulsa o Castelão. Isso acaba sendo um pouco ruim, né, presidente? Caso o Fortaleza chegue nessa etapa numa grande final, afastar o futebol de boa parte do povo, que é quem acompanha e quem faz essa festa maravilhosa nos estádios, hein, presidente? Tranquilo, Paulo. Eu vou responder a sua pergunta, mas antes de dizer para o Solé que enquanto eu estiver ouvindo as perguntas dos setoristas do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, eu vou achar ótimo, né? Vou achar maravilhoso, significa que a gente está brigando aí no mais alto nível. Então, para a gente é uma honra. Continue assim, né? Continue assim. Paulo, particularmente eu preferiria uma final em 2 jogos, no mando de cada uma equipe. Isso
em qualquer contexto, né? Se o Fortaleza for abençoado e chegar, ótimo, mas como torcedor de futebol, como amante do futebol, eu acho que a final em 2 jogos no continente sul-americano ela é mais viável, ela tem mais a cara de final, ela teria estádios cheios. Eu acho que a Conmebol teve uma iniciativa até louvável de tentar igualar o modelo europeu, né? Mas é outra realidade. Na Europa, os países são bem menores, existem outras opções de deslocamento via trem, né? As passagens aéreas, a oferta é bem maior, voo low cost, então você tem as finais lotadas. A questão econômica também da Europa é mais bem resolvida, né? O PIB maior, então as pessoas têm mais condição financeira de fazer os deslocamentos e lotar as finais, seja da Champions League, seja da Europa League, independente de onde for, de que time chegue. Na América do Sul, o que a gente tem visto, principalmente na Copa Sul-Americana, são estádios vazios nessas finais. Isso não condiz com a final, né? A final é o momento máximo de uma competição, é o ápice, e o ideal era que as torcidas pudessem estar presentes, e como você bem falou, seja o Fortaleza ou seja o Corinthians que chegue na final, boa parte das pessoas que acompanham o seu time no dia a dia, nos jogos, não vão conseguir estar presentes em Montevidéu, por uma questão de custo, de deslocamento, de trabalho, né, de ficar vários dias fora de casa. Então essa é uma realidade que tem que ser encarada, mas eu espero viver essa realidade, né? Eu espero que a gente consiga chegar na final, consiga estar em Montevidéu, com o máximo de torcedores que façam o esforço. E quando se diz assim, a diretoria vai fazer algum esforço, o esforço de diretoria que pode fazer é dinheiro, não tem outra coisa, né? Ajudar financeiramente que alguém possa ir. E até financeiramente é complicado porque voo vai ficar caríssimo, né? Os voos para ir de ônibus de Fortaleza a Montevidéu é uma loucura, né? Uma distância muito grande. Lógico, e volto a dizer, sempre no si, né? Na possibilidade de uma chegada numa final, vai ser tanto para Corinthians como para Fortaleza, não daria a quantidade de pessoas que daria num jogo, numa decisão de 2 duelos, né? Então, mas é assim que se encare, assim que se busca fazer da melhor maneira possível. E aí, né, presidente, até um outro ponto, né, óbvio, como você bem pontuou, né, a gente fica nessa situação do si, porque ainda não tem nada definido, são mais de 180 minutos pela frente nesses duelos contra o Corinthians, e uma situação também que, conversando com torcedores, né, o Paulo do Vale destacou o que aconteceu com os torcedores do São Paulo, mas conversando com torcedores do Palmeiras que foram a Montevidéu em 2021, eles também destacaram, né, que a própria Conmebol não liberava alguns artifícios para a torcida. Então eles vão lá, produzem um baita vídeo. Se o Fortaleza chegar na final da Copa Sul-Americana, no vídeo de divulgação estarão lá os mosaicos que a torcida do Fortaleza fez ao longo da temporada, além dos gols e tudo mais. E aí eles falam, no vídeo eles colocaram todas as festas que a gente fez no Allianz. Mas aí quando a gente foi lá, falou, a gente precisa de tal instrumento, precisa entrar com esse papel aqui para fazer um mosaico menorzinho lá no Estádio Centenário. Como o Conmebol falou, não pode. Então, eles vão utilizar muito do que vocês fizeram ao longo da competição e o que a torcida de vocês também fez ao longo da competição, mas aí também não tem a contrapartida, né, presidente? Se o Fortaleza chegar, o Conmebol tá nem aí. Que torcedor vai chegar, como vai chegar, o importante é a Conmebol lá na frente receber o dinheiro do ingresso, né? Eu acho que, de alguma maneira, isso pode ser melhorado, sem dúvida alguma. E acredito também que o pessoal da Conmebol veja isso, né? Que as finais elas não têm sido com muito público, sobretudo da Copa Sul-Americana. Se a gente pegar as últimas edições de final, não atraiu tanto público assim, pelas dificuldades que nós já citamos. Talvez tenham acordos comerciais com as cidades, sedes, patrocínio vendido, e realmente as questões comerciais precisam ser respeitadas, porque são contratos, mas quem sabe, ao fim desses contratos, possa retomar aí o ciclo de finais de 2 jogos. E falo isso como torcedor, falo isso como quem gosta de futebol, e o Fortaleza tem uma possibilidade de chegar no final agora, confronto dificílimo contra o Corinthians, mas vão ter outras competições pela frente que isso possa ser melhorado e corrigido. Ô, presidente, deixa eu aproveitar, vou até
falar um pouco mais, obviamente, do Fortaleza, mas mudar um pouco o foco, pensando também ainda no futuro. O edital de convocação para aprovação do estatuto, né, do Fortaleza, da SAF, Fortaleza SAF, foi lançado, né, presidente? E eu sei que acabei mudando de assunto de um para o outro, mas é que é um assunto importante, muito torcedor do Fortaleza ouvindo a gente, querendo saber com relação a isso na Rádio Bandeirantes. Você até falou uma vez, né, presidente, me corrija se eu estiver errado, que no momento o Fortaleza não teria a necessidade de vender suas ações, né? Mas com esse edital lançado, até para explicar para quem nos acompanha, o que muda? Há uma mudança também de pensamento do senhor com relação a isso? Você continua achando que o Fortaleza agora não precisa da SAF, mas o que a gente pode pensar até com relação à concessão do time nesse momento, presidente? Bem, essa sua pergunta é muito pertinente, porque no Brasil, quando se fala a palavra SAF, a primeira coisa que se pensa vai vender o clube, né? E não é isso. SAF é um meio, é um instrumento e é um passo apenas. E o melhor exemplo a ser dado sobre isso é o América Mineiro. O América Mineiro já é SAF há mais de um ano e não vendeu nada de suas ações. Então, o que a gente está mirando nesse momento é o mesmo modelo do América Mineiro, é virar SAF. É mudar a forma de gestão do clube, né, esse instrumento, passar a ter um modelo mais empresarial, mais focado em mercado, com mais acesso a crédito, com mais liberdade na forma de conduzir empresarialmente a instituição, sendo, num primeiro momento, o Fortaleza Esporte Clube dono de 100% das ações do Fortaleza SAF. Então, a gente não pensa inicialmente em venda de ações, e se houver alguma venda de ações, seria minoritária, seria num percentual muito pequeno, apenas para uma capitalização da instituição, sem venda de controle. Diferente do que foi feito nos outros clubes, eu não estou aqui criticando de forma alguma. Estou apenas colocando que a nossa forma que nós entendemos para esse momento é virar SAF, com o clube com 100% das ações, e se for vender alguma coisa de ações, seria num percentual menor, num percentual minoritário. Não seria com venda de controle, não seria com um terceiro, um outro grupo nacional ou estrangeiro comandando o Fortaleza. Seria sob o comando da atual gestão, mas no modelo mais empresarial. Presidente, até não falando especificamente de SAF, mas pegando o exemplo do Botafogo. O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro de forma surpreendente, não agora, né? Mas quando no início do campeonato a gente falasse que o Botafogo seria líder com 10 pontos de vantagem, já na primeira parte do segundo turno, ficaria difícil de acreditar. O Fortaleza em 2021 foi quarto colocado. Em 2022, numa arrancada histórica, chegou à fase de pré-Libertadores, saindo do último lugar e fazendo uma campanha que até se esperava, porque já uma expectativa foi criada com relação à campanha de 2021. E agora, em 2023, está ali na 8ª posição, numa semifinal de Sul-Americana, podendo chegar a uma final. Muito se fala sobre as equipes que conseguem hoje ganhar títulos no país. Palmeiras e Flamengo, principalmente, com o Atlético Mineiro ali, mas que também ganhou em 2021 e depois, ano passado, decepcionou e esse ano vem decepcionando. O Botafogo é uma equipe, óbvio, que tradicional, mas que nos últimos anos vem sofrendo demais e tentando uma reestruturação. Essa liderança do Botafogo isolada, não quer dizer ainda que o título vem, mas o Botafogo hoje desponta como o favorito ao título. Isso de alguma forma inspira vocês de que é possível, talvez, num campeonato de pontos corridos? Porque, claro, o mata-mata, ele reserva surpresas, né? São 2 jogos ali onde tudo pode acontecer, o esquema de jogo de um time acaba mudando muito por conta disso. Mas ficou muito esse papo de que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos acaba sobrando sempre para um time mais estruturado, que tem mais elenco e tudo mais. E, de fato, né? Isso facilita. Mas essa liderança do Botafogo, que vem acontecendo em 2023... isso serve de exemplo também para equipes como Fortaleza, de que é possível, talvez, se ganhar um campeonato brasileiro, um torneio de pontos corridos com Flamengo, com Palmeiras, desde que se tenha uma organização, presidente? Olha, eu acho que é saudável, certo? Vocês que estão no futebol já há bastante tempo e
não só como comentaristas, né, profissionais, jornalistas, mas acho que também como torcedores, a gente sempre se acostumou a falar o seguinte: o Campeonato Brasileiro é o mais disputado de todos, do mundo, porque 6, 7, 8 clubes podem ser campeões. A gente sempre se acostumou a isso, né? E, de fato, sempre houve muitos campeões, né? Houve uma predominância do São Paulo ali naquele período, 2006, 2007, 2008, né? Com Rogério Ceni, Muricy, mas dificilmente tinham alguém que ganhasse 3 ou mesmo 2, sempre alternando. E de uns anos para cá, a gente tem visto no futebol brasileiro e sul-americano um predomínio de Flamengo e Palmeiras. Isso é inegável, né? Vencendo ou o Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, ou Libertadores, ou 2 das 3 competições, com exceção a 2021, que o Atlético Mineiro venceu, né, 2 campeonatos, venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, quando surge um novo clube, novo que eu digo nesse cenário, né, de estar vencendo, no caso é o Botafogo, que está liderando com muito mérito, um trabalho muito bem feito, um time muito bem montado, mas acho também, não vou deixar de falar, que o fator campo, o piso que o Botafogo tem ali facilita, né, dá uma vantagem técnica da qual eu discordo. Eu acho que futebol tem que ser jogado em grama natural. E por que eu defendo isso? É só pensar que na Copa do Mundo, todos os estádios são de grama natural. Então, se a grama artificial fosse melhor, fosse a mais apropriada, na Copa do Mundo seria grama artificial, nas finais de Champions League. Então, tem, para mim, respeito, mas tem uma vantagem técnica. O que não diminui, o que não diz que eles não têm mérito. O Botafogo tem um grande mérito, montou um grande time forte, competitivo, com boas peças. Tinha um ótimo treinador, que é o Luiz Castro, saiu, chegou o Bruno Lage, que também é um treinador muito bom. Então, eles estão trabalhando realmente para ser campeões com muito mérito. Embora, acho que o tapetinho, né, como está sendo chamado aí popularmente, dá uma vantagem técnica, mas acho bom que o futebol brasileiro tenha essa possibilidade, né, de outros clubes vencendo também, ter uma rotatividade maior. Serve de inspiração, sim, serve de inspiração, mas no caso do Botafogo também, por méritos próprios e da forma como eles estão conduzindo, montaram um elenco bem qualificado em função da SAF, dos investimentos que o John Textor fez, que hoje é o dono do clube, né, e com muita competência tem feito esse time vitorioso aí, com uma margem de pontuação excelente para esse momento do campeonato. Então, serve de inspiração, tem uma questão financeira importante aí envolvida, do modelo SAF que eles criaram, mas que outros clubes possam também estar ali brigando lá em cima. E Flamengo e Palmeiras têm seus méritos. Eles têm uma predominância aí no futebol brasileiro e sul-americano por mérito, por competência, por saber gerir futebol, por ter a capacidade de gerar muito recurso e contratar grandes jogadores e manter grandes jogadores e manter grandes treinadores como o Abel Ferreira, que está no Palmeiras já há bastante tempo e não sai porque gosta também do clube e tem um grande contrato. Então, tudo isso é mérito das gestões e que os outros clubes consigam, com suas competências também, estar ali em cima buscando vencer essas competições mais importantes do continente. Presidente, para a gente fechar e já te agradecer demais por essa grande entrevista aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, você toca num ponto muito importante, né, com relação a gramado, e aí quando a gente fala também com jogadores, eles falam, né, a grama sintética da Arena Barueri é de um jeito, a do Allianz é de outro, a do Newton Santos é já outra grama sintética, então também não há o padrão da própria grama sintética, né, só que o que os clubes também poderiam fazer, aqueles que são proprietários dos seus estádios e aqueles que utilizam estádios que pertencem ao governo estadual, fazer também para melhorar, né, os seus... Só um recado que a gente precisa dar aqui, presidente, que a partir das 9 horas da noite tem exibição da Voz do Brasil. Dando sequência, então, a pergunta, presidente, o que os clubes também precisam fazer, né? Porque a gente tá vendo o Maracanã fechar. Maracanã pertence ao Rio de Janeiro. A gente viu a estreia da Arena MRV do Atlético Mineiro. O João Paulo dos Santos quase se machucou porque ele foi sair para dar um soco e ficou preso no gramado. Tiveram que arrancar um tufo ali para botar o tufo de volta.
que o futebol brasileiro também precisa fazer, presidente, para as gramas naturais também voltarem a ser boas gramas e o gramado artificial não ser uma saída para todo mundo e sim, talvez, um outro time utilizar? Olha, fazendo aqui também, Gustavo, a própria meia-culpa, né? O Castelão aqui da gente, também o gramado teve ruim por um tempo, nós jogadores criticaram, os nossos próprios jogadores e de outros clubes, nós tivemos aí uma recomendação muito forte da Conmebol, de que se não houvesse uma melhoria, o jogo das quartas de final não seria na Arena Castelão, e foi feita uma força-tarefa, adiamos um jogo, né, mudamos um jogo do Castelão para o PV, o jogo contra o Curitiba, e o gramado no jogo contra o América já estava em condições muito boas, muito melhores. Eu acho que os clubes têm que ter sim essa responsabilidade, e eu acho que a CBF pode impor padrões, pode, e é justo que imponha padrões de qualidade de gramado, de gestão de gramado, para que os jogos possam acontecer. E aí os clubes, de acordo com o seu contexto, seja estádio próprio, seja estádio alugado, seja estádio municipal ou estadual, deem uma condição de gramado de alto nível. Eu concordo que existe sim no Brasil uma falha de gramado em alguns gramados do Brasil, e isso também incentiva para que se coloque o sintético, né? Então, sua pergunta é muito bem colocada. Faço o reconhecimento aqui da minha culpa do nosso próprio estádio, não é do Fortaleza, mas é onde a gente manda jogos, Fortaleza e Ceará mandam seus jogos, e que a gente tem que cuidar cada vez melhor para que seja um gramado natural de alto nível e possa dar a melhor condição para que os atletas desempenhem o seu papel, né, de qualidade técnica, de velocidade do jogo e, sobretudo, como você falou, diminuindo o risco de lesões. Ô, presidente, travou bem na hora que eu apertei o hino aqui. O senhor terminou de falar, já ia soltar o hino, travou aqui a botoneira. Não pode travar o hino do Fortaleza, que é maravilhoso, assim como o presidente Marcelo Paz sempre dá grandes entrevistas. Fala aí, Solé, só um detalhe. A gente entrevistou o Marcelo Paz e uma nova era mesmo, né? Ninguém mais pergunta do Vojvoda, né? Ah, não vai liberar o Vojvoda. Porque já o Vojvoda é o técnico do Fortaleza. Exato. E ninguém tira, né? E que seja assim por muito tempo e continue fazendo um grande trabalho por muito tempo. Não vai aumentar o contrato dele não, presidente? Já o contrato dele até o fim de 2024. Mais um, até 2027, presidente. Pode ser, 28 logo. Presidente, brigadão pelo bate-papo, um bom feriado pro senhor, que no dia 14, quando Fortaleza retornar aos gramados, que só a torcida possa ter uma grande alegria diante da equipe do Corinthians. Obrigado, um abraço a todos vocês, sempre um prazer participar aqui dos Donos da Bola, muito sucesso, um bom feriado para vocês também e todos que acompanham. E a gente já volta com os Donos da Bola aqui da Rádio Bandeirantes.